Por que estudar SQL pode ser a diferença entre você resolver um problema ou ficar travado? Se você trabalha com dados ou quer entrar nessa área, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz quando um problema aparece? No vídeo de hoje, descubra como o conhecimento de SQL pode transformar a sua carreira na área de dados, te proporcionando muita autonomia e eficiência na resolução dos mais variados problemas nos bancos de dados. Muitos profissionais hoje em dia, eles dependem de ferramentas, Ferramentas que já estão prontas ou acessos automatizados, processos já automáticos que fazem essa conexão e essa consulta, já tem lá um formulário pronto que realiza a consulta em alguns campos que é preciso, Então, e eles ou usam alguma ferramenta, enfim, mas eles não sabem a importância e subestimam, o poder da linguagem SQL. Então, é muito comum alguns problemas, acontecerem. Relatórios com números errados, sistemas lentos, a gente vê muito, aplicativos, sites lentos, Porque a pessoa, ela usa tudo, digamos, pronto, e quando acontece uma lentidão, ela não sabe o que está acontecendo por trás daquele SQL que foi gerado para ela, Não sabe ir lá e melhorar, otimizar aquela query. E também limitações naquelas ferramentas que ela utiliza, são desafios que frequentemente acometem as pessoas ali, os profissionais na área de dados ou na área de desenvolvimento, quando eles não sabem SQL para poder interpretar o que está levando a ocorrer aquele erro. Já o profissional que sabe SQL, ele tem muita autonomia na resolução dos problemas, porque como eu escrevi aqui, o SQL ele oferece a capacidade de resolver problemas diretamente, sem depender de terceiros, ou seja, você pode ter acesso ao banco de dados, claro, muitas vezes dentro do seu permissionamento, mas lá você vai poder saber fazer pesquisas, consultar, às vezes até melhorar os campos, vai poder otimizar e saber mexer naquilo ali sem ficar dependendo, às vezes, da TI criar uma view para você ou de alguém mais experiente te ajudar porque você foi fazer ali uma consulta e como nunca mexe, não sabe direito SQL, ficou travado e fica ali perdendo, às vezes, horas esperando alguém que sabe, ir lá te ajudar. Então, agiliza muito o seu trabalho. E por que muitos profissionais, eles ignoram aprender a linguagem SQL hoje em dia? Porque muita gente ainda vê o SQL como exclusivo, como um conhecimento exclusivo para quem é programador, ou seja, para quem trabalha diretamente com o desenvolvimento. Mas isso é uma percepção completamente equivocada. Se vocês olharem as vagas que tem no mercado de trabalho, na área de tecnologia, olha, mais de, 50 mil vagas hoje existem procurando profissionais que detêm o conhecimento de SQL. E sem contar, que a ignorância, digamos assim, neste conhecimento traz muitas limitações, porque os profissionais, eles ficam restritos a ferramentas que façam essas consultas, Eles não entendem a verdadeira origem daqueles dados, da onde aqueles dados estão sendo buscados. Será que esses dados estão vindo da tabela certa? Será que está fazendo a junção certa? Será que está somando certo? Tu fica refém e tem que acreditar que aquilo está certo. Tu não sabe, E se precisar mudar alguma coisa diretamente no banco de dados, o profissional também fica com certas e sérias limitações. Além do que, o conhecimento de SQL, como eu comentei antes, ele está muito valorizado no mercado de trabalho. Os profissionais que entendem SQL, eles são muito mais valorizados, porque são profissionais que sabem resolver o problema. Como o SQL, ele transforma, Como o SQL, o conhecimento pode transformar o seu trabalho? Ele vai te dar autonomia total para saber resolver os problemas por si mesmo, sem ficar dependendo das outras pessoas, como eu falei antes, sem depender do time de TI, sem depender de um terceiro, sem depender do teu superior, sem depender do colega que sabe, Porque sempre tem aquele que sabe um pouco mais e você fica ali esperando. Então aprende, ganha autonomia para isso. Com isso você vai ser muito mais bem visto dentro do seu trabalho. Você é mais eficiente, porque entendendo o que acontece por trás e sabendo a linguagem, você rapidamente consegue identificar e corrigir os erros,
com muito mais velocidade e também com corretude, digamos assim, sabendo o que você está fazendo. Te permite uma grande flexibilidade, ou seja, você pode criar consultas personalizadas de acordo com aquilo que você precisa e específicas, né? Sem ficar às vezes usando frameworks ou coisas que te trazem um monte de dado ali que você não quer, o que também, né, pode muitas vezes deixar tudo muito lento. Além então da valorização, né? Porque sabendo SQL você vai se tornar um profissional muito mais competitivo no mercado de trabalho. E agora eu trouxe aqui um exemplo prático de como o conhecimento de SQL pode te ajudar e a falta dele pode te atrapalhar, né? Você tem lá um problema no faturamento, né, da empresa que veio um relatório com dados incorretos, né? O que causou uma série de problemas na empresa, dentre elas reclamações contínuas lá da equipe de vendas, que o dado está errado, como é que ela vai trabalhar com o valor errado, que aquele relatório sempre vem errado, né? Quando você não sabe SQL, o que você vai fazer dentro das suas limitações? Você vai ver os filtros que tem lá na ferramenta. Puxa, tá filtrando por estes valores, essas datas, né? E você vai ficar dependendo da equipe de TI para te dar um retorno. Olha, o relatório aqui ele está trazendo isso aqui é errado, a minha ferramenta está trazendo esses valores na consulta que ela realiza. O que está errado, né? Eu preciso que resolva esse problema porque está dando uma reclamação aqui, um ruído na equipe de vendas. Mas você vai ter que ficar esperando, vai entrar lá na fila e você vai esperar, né, causando um grande atraso na resolução desses problemas. Mas se você sabe SQL, você consegue acesso ao banco de dados e você consegue analisar diretamente as tabelas, né? Identificando qual é o problema que está acontecendo, vendo ali o select que está sendo gerado e vendo, opa, tem um problema aqui, está sendo feito um join, uma junção, um where errado com essas duas tabelas. E você rapidamente consegue resolver e solucionar esse problema. Então, o profissional que sabe SQL, ele tem o controle. E aquele que não sabe, ele fica esperando e dependendo de outras pessoas, né, para resolver e até solucionar o problema. Só que muitas vezes o problema é de sua responsabilidade, mas você tem que ficar esperando pelo retorno, né, de outras pessoas. O que eu diria hoje é que o SQL, ele é uma necessidade, não é mais um diferencial só. Claro, é um diferencial no seu currículo, mas passa a ser uma necessidade, porque só sabendo, né, o SQL você tem realmente um domínio sobre os dados. E quem entende SQL sai sempre na frente do mercado. Como eu falei, é só você fazer a pesquisa nas vagas, você vai ver a quantidade de vagas que tem para quem precisa, né, de empresas precisando de profissionais que tenham SQL no currículo. Então, o próximo passo, se você não sabe ainda a linguagem, seria aprender SQL de uma forma, né, direta e eficiente. E foi pensando nisso que eu fiz o Academia DB, que é meu curso de banco de dados, para te preparar para todos esses desafios existentes no mercado de trabalho atual. O link dele está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e me seguir também lá no Instagram. E me conta aqui nos comentários. Você já sabe SQL? Qual é o teu nível de conhecimento hoje em dia? É zero? É iniciante? É intermediário? É avançado? Conta aqui, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso.